Olá, olá. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, o fazer e educação. A cada episódio, a gente faz um bate-papo com fazedores e professores. E hoje temos a ilustre presença de Rodrigo, nosso colega lá do Thomas Maker, que está agora cursando pedagogia também. E o queridaço, lindo, Thiago Rezende, nosso colega também lá na Thomas da Asa Norte, da equipe do RC, do Resource Center. Bom, introduzam-se um pouco melhor. Bom, e aí pessoal, eu sou o Rodrigo, eu faço parte da equipe do Thomas Maker já tem 2 anos. Eu sou engenheiro formado e hoje em dia curso licenciatura em computação, justamente porque me apaixonei por essa área de educação e é onde eu quero, enfim, formar carreira, né? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago, faço parte da equipe da Thomas também, não do Thomas Maker, mas estou sempre em contato com a galera, realizando projetos em conjunto. Trabalho dentro do Resource Center, que tem esse ar mais de biblioteca, mas com uma pegada um pouco mais inovadora, bebendo muito dessa fonte do Maker. Sou estudante de pedagogia pela Universidade de Brasília. Estou terminando meu curso, caminhando para isso, mas já me considero um educador na ativa. E é meio que por isso que a gente está aqui hoje, né? Cada um de nós tem uma formação. Dan, fala um pouquinho da sua também. Eu sou formado em design pela Universidade de Brasília também. Na época chamava desenho industrial ainda, que é um nome péssimo. E de industrial ali tem pouca coisa. Design hoje em dia, eu fiz design de produto e design gráfico. E lá no Thomas Maker eu sou meio que um faz-tudo, assim, até porque na vida eu também fui e sou um faz-tudo. E a gente, como a gente vai falar um pouco hoje de educação, do meu background nisso, eu dei aula de fotografia por um tempo, numa escola e aulas particulares também. E até por isso, e mesmo um pouco antes, eu me apaixonei por ensinar. Mas entrando no Thomas Maker que eu vi que sou cruzinho, verde, em ensinar. Mas todos nós, né? Mas aí, agora eu tô aprendendo. E eu adoro o fato de que agora eu tô aprendendo melhor a ensinar. Muito por conta da Daniela Lira, nossa, entre aspas, chefe, professora lá. A, Mentora. a cabulosa da educação lá dentro. Mas ao mesmo tempo o Rhodes estando cursando, a minha irmã que também é da Thomas, também cursando pedagogia, e o Thiago, eu acho muito legal estar tendo esse contato também com quem está estudando isso. O que me faz até pensar várias vezes até se eu não devia também estar cursando ou fazer algum tipo de formação para educação. E é algo que na quarentena eu tô tipo maturando e matutando aí para ver se como que eu posso melhorar ainda mais, além do que eu já absorvo diariamente lá com vocês. Eu sou suspeito a falar, né? Eu acho que pedagogia tinha que passar pelo menos um pouquinho na vida de todo mundo. Mas você acha, Tiago, que a sua formação, vamos dizer assim, tradicional dentro da universidade se aplica nesse contexto que você trabalha hoje em dia e nas atividades que você vê o maker fazendo, etc? Olha, é engraçado porque num contexto técnico, não. A gente é muito tradicional ainda o formato da graduação de pedagogia. A formação de professores ainda na universidade é muito tradicional. Mas é, estando na pedagogia, mesmo nesse espaço que ainda tem uma tradicionalidade, um conservadorismo nessa formação, me dá uma construção de prática e de posicionamento como educador muito grande, que assim abre meus olhos em determinadas situações, né, em determinados momentos de prática. Com certeza principalmente a Thomas me deu um ganho de experiência e um boost muito grande dentro dessa formação para abrir caminhos alternativos, né? Eu costumo chamar de rotas de fuga esse tradicionalismo, mas eu não posso, não, é inegável que a formação formal, né, essa formalização de construção de conhecimento me dá um embasamento muito grande, enorme, que só da experiência a gente não consegue aferir. O debate acadêmico, o se encontrar no outro, o debate entre educadores,
dá um crescimento de formação assim que é difícil encontrar em outros lugares. E é uma das minhas grandes críticas da universidade. A universidade não abrir essa discussão que é tão rica lá dentro para outras pessoas, né, para a comunidade. Mesmo tendo a extensão ainda, a universidade é um espaço muito romantizado, né, muito elitizado dentro de alguns aspectos, que enclausura esses discursos tão enriquecedores, né, principalmente para a gente que é educador. E como a educação se dá em tantas áreas diferentes assim, né, eu acho muito importante levar esse discurso da universidade para fora dela, mas acho de extrema importância essa base teórica que me firma, né, para poder articular, argumentar sobre educação de uma forma mais crítica, não só teórica, não só prática, né, da minha técnica. Se você é educador ou de fotografia como o Dan, ou numa área mais técnica de tecnologia como você, Rods, mas esse abraço que essa teoria da universidade dá, aí eu acho de extrema importância. Eu digo mesmo, inclusive, é meio que uma via de mão dupla, né? Porque a gente tendo a oportunidade de trabalhar com isso enquanto estuda, a gente acaba encontrando similaridades, né? E aí você estala o dedo e fala, isso daqui eu já vi acontecer, ou isso daqui eu já vi fazendo, e agora eu sei de onde que veio, né? E o porquê das coisas, né? Eu acho que é um dos grandes valores, assim, de você, enfim, ter essa formação educacional junto com o que você trabalha, né? Com a coisa que você está ali fazendo. Uma coisa que eu percebo também, que acho que tem a ver com o que vocês dois disseram, e me deixa feliz, que apesar dessas críticas, a academia, à sua própria maneira, está evoluindo também, até pelas novas gerações, né? Então, sei lá, por exemplo, meu primo, que é da minha idade, ele é professor já há mais de 10 anos na UNB. E ele já leva as críticas dele lá para dentro, então ele já faz algumas pequenas mudanças. E eu mesmo percebi isso, eu fiquei bastante tempo na UNB, 6 anos, quase 7. Tanto os professores que saíram e os que entraram, quanto os próprios que já estavam lá dentro, seja fazendo formações eles mesmos, seja percebendo as mudanças e agindo em relação a isso, eu fui sentindo uma melhora extremamente sensível, assim, no meu curso, em termos de atualização e tudo mais. Então, acho que apesar dessas críticas, as nossas gerações, que são mais, justamente por serem mais críticas, eu acho que elas estão trazendo para a academia. Eu não sei o quão você, Thiago, você pode dizer assim, você tem sentido isso, se você tem contato com mais pessoas da pedagogia um pouco mais velhos, o que eles contam, o que já mudou, não mudou. Não, mudou tanto que desde que eu entrei, o currículo já mudou. Isso, boa. Mas é interessante que essas discussões não são só curriculares, elas também têm um teor político muito grande nessas logísticas de mudança, de atualização de currículo. Assim, a crítica que eu faço da academia não estar conectada com o mundo externo não é nova, né? A gente vê isso há muito tempo, igual você falou. Mas eu tenho sentido que aí eu vou puxar um pouco da sardinha para a pedagogia, assim, mesmo estando nesse lugar que ainda sofre desses efeitos do conservadorismo, existem focos de pensamento de mudança muito grande relacionado à prática educativa. Quando a gente fala de prática educativa, por mais que seja um curso de pedagogia, a gente não está falando só de prática de alfabetização, a gente não está falando só de ensino de crianças pequenas, a gente está falando de professor e prática pedagógica em si, né? Seja ela lá nos anos iniciais, seja ela na universidade. Então, um ponto muito interessante dessa discussão acadêmica que eu vejo que a área da educação tem gerado é isso, é esse repensar de práticas educacionais em diversos âmbitos, sejam eles dentro do muro das escolas, seja ele na vida das pessoas, seja ele dentro da universidade. E eu acho que principalmente dentro da universidade essa discussão tem que ser feita ferrenhamente sobre esse repensar de práticas, porque a gente precisa trazer a vida para dentro da universidade. Se a gente quer cada vez mais levar a vida para dentro da escola, porque a gente acha importante para um desenvolvimento humano, que as pessoas estejam conectadas com a atualidade, com o mundo que cerca elas, na universidade isso não pode ser minimamente diferente. Até lidando com no fato UNB, a gente tem um plano do Darcy Ribeiro de
fazer com que a universidade seja esse centro de repensar constante do mundo, né? Então, se eu fecho essas discussões lá para dentro, vem aquele questionamento: para quem a universidade está servindo, né? Ela tá a serviço de quem? Ela está realmente a serviço da sociedade ou ela está a serviço só dessas pessoas que estão em construção lá dentro? Eu sou muito defensor da formação formal dentro da universidade, pelo espaço e pela proporção que o espaço toma de discussões e relações internas, mas sou ferrenhamente crítico ao enclausuramento dessas discussões somente dentro desses espaços. Acho que o termo universidade, né, a gente está embasado dentro desse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, tem que ser levado muito em conta para a gente conseguir reverberar essas conquistas, essas atualizações de mundo para fora, né? Para fora desses espaços. Porque não adianta eu chegar lá na universidade, ter uma aula sobre didática com um professor que é super inovador, que ele tem uma proposta interessante, que ele dá uma aula dinâmica, que ele leva Paulo Freire debaixo do braço, que ele evita essa aula expositiva, mas que não saia dali de dentro daquela sala de aula, que ele não incentive os alunos dele que estão naquela disciplina a reverberarem esse discurso para fora, né? Tipo assim, é muito importante a gente levar isso para fora da universidade. Porque existem educadores em potencial que não estão dentro da universidade, existem educações que vêm da vivência, como, por exemplo, a educação que a gente tem dentro de casa, as educações que a gente tem ao longo da vida, a educação dos encontros, que essas práticas que a universidade consegue elucidar e pensar, se a gente consegue levar ela para essas pessoas que estão fora da universidade, a gente tem um enriquecimento educativo muito grande, né? E a gente não pode simplesmente negar que a gente precisa levar essa informação, esse acesso, essa dinâmica de vida para as pessoas, né? E é bem interessante o que você falou, Thiago, que assim, nós três tivemos experiências muito diferentes na universidade, né? Nós viemos de formações que hoje em dia são muito complementares dentro do que a gente trabalha, né? Design, tecnologia, educação, né? Mas que dentro da universidade a gente vive separado, né? Cada um está num departamento e cada um está num lugar diferente, a gente não se conversa nem dentro da universidade, que dirá fora, né? Então, assim, existe uma coisa que eu achei muito legal que você falou, foi, assim, do professor ser inovador e trazer conteúdo interessante, só que isso não reverberar para fora, né? Eu acho que ainda se preocupa muito dentro da universidade em aprovação e formar, né? Que eu acho que todo mundo, enfim, naturalmente se preocupa com isso, até que chega um ponto que as matérias da universidade se tornam isso. Não é mais uma coisa que você vai aprender para você, enfim, fazer uma pesquisa ou aplicar isso no seu trabalho, ou, enfim, né, criar ali uma consciência de sociedade ou de vida que você tem, né? Mas algo que está ali fechadinho dentro daquela matéria que se depois que você faz a prova e você apresentou o seu trabalho, você vai embora e esquece que aquilo existe, né? Então acho que tem muito... Perspectivas quantitativas, né? Uhum. Existe Só... essa complicação que eu acho que, pelo menos posso falar da engenharia, que é assim, muito real, né? Boa parte das matérias que eu fiz, elas estão lá porque se espera de que o engenheiro saiba aquilo, mas não que ele vai usar aquilo, que, enfim, o que vai cair no ENAD, sabe? Nossa, no meu caso já é um pouco mais esquisito, porque é um curso extremamente prático. Eu ficava brincando de chamar o meu curso de aula de artes 2.0, porque era basicamente a gente com a mão na massa o tempo inteiro, assim. E aí eu confesso que eu sentia falta um pouco mais de teoria por estar na academia, porque é difícil, né, a gente ficar satisfeito, assim, a gente sempre tá achando meio desequilibrado as coisas da vida. Mas eu ficava pensando que às vezes a prática vem talvez mais do trabalho, e na academia seria interessante aprender um pouco de todo o outro background. Não que não tivesse, mas às vezes era inclusive um curso extremamente cansativo fisicamente, do tipo de pessoas terminarem o semestre com tendinite, de tanto cortar papel paraná no estilete. Não tinha máquina de corte a laser disponível, que nem hoje em dia. É realmente bem diferente, né? É. E aí eu queria até aproveitar isso para puxar uma pergunta aqui para vocês, que é, dadas essas críticas e esses pequenos desequilíbrios que a gente vai percebendo, que a gente sente,
A gente até conversou com o Thiago um pouco antes sobre isso. O que vocês acham que tem no mundo, na teoria e na prática, para mudar, melhorar isso? Na real, é muito interessante porque isso que você está falando, dessa melhoria, o Paulo Freire traz muito claro para a gente, assim, nesse nível, a nível de educação. Ele, primeiro que não tem como a gente desassociar prática e teoria. Se Uhum. você vive uma prática que vai contra aquela teoria que você prega, ou você vive uma prática que é infundada, assim, você tá perdendo significado nesse processo, né? Você está vivendo uma superficialidade. É interessante você falar que o curso de design é só prática, porque na pedagogia a gente tem uma crítica contrária, que é muita teoria e muita prática. Eu acho que o grande barato da educação é pensar estratégias que coloquem o ser humano numa posição onde a todo momento ele está aprimorando a prática, mas fazendo um retorno à teoria a partir do momento que ele está dentro daquela prática. Eu tenho uma teoria que me dá uma base para que eu possa refletir e remoldar o meu processo de atuação. Eu só consigo mudar o que eu sei. Eu só consigo transformar aquilo que eu sei. Se eu não sei como aquilo funciona previamente, por exemplo, no meu contexto que é de sala de aula, se eu não entendo como funciona a educação antes de eu pisar dentro da sala de aula, não adianta eu só pisar dentro da sala de aula e fingir que eu sei o que eu estou fazendo. E também não adianta só eu ficar preso àquela teoria e não criticar ela de um sentido de melhoria, de contextualização. Não tem, são dois mundos que são muito dicotômicos, né? Uma situação muito dicotômica, teoria e prática, mas que se a gente não entra num consenso para conseguir casar as duas, a gente entra num conflito cabuloso, que é esses conflitos que a gente tem o tempo todo, né? O curso é teórico demais, ou o curso é prático demais, e a gente fica nesse limbo. Será que eu estou realmente me tornando um profissional qualificado? Será que a hora que eu sair daqui desse processo onde eu estou nessa catarse de pensamento teórico o tempo todo, eu vou conseguir atuar? Será que a hora que eu sair daqui, por mais que eu tenha mexido e botado a mão na massa, será que eu sei discutir? Será que eu sei argumentar? Será que eu sei refletir sobre isso? Assim, é, é muito engraçado ver gente que reclama só de prática e ver gente que reclama só de teoria. E é super compreensível, né? A Uhum. gente precisa, eu acho que a universidade tem procurado e tem cavucado para que isso aconteça, essa união. Não é simples, né? Não tem como a gente É. viver nesse mundo utópico que tudo vai acontecer, até porque a gente tem vários fatores externos quando se fala de graduação. A gente tem tempo de formação, a gente tem uma pressão para que a gente se forme, vire um profissional, porque existe um custo para se Sim. estar dentro da universidade, mas criar a consciência de que você precisa desses dois aspectos entrelaçados, prática e teoria, eu acho que é o abrir da porta para um profissional consciente, independente da área que ele atue, seja no design, seja na educação. Uhum. E você, Rhodes, como um recém-ingressado no curso de pedagogia, o que você tem sentido? Eu acho assim que é muito forte isso que o Thiago falou, principalmente porque a realidade de cada aluno dentro da universidade é muito diferente, né? Então, se você imaginar uma turma de 40, quantos daqueles 40 estão se formando para aquilo que realmente vão ser depois, sabe? A gente é muito exemplo disso, né? Eu sou engenheiro formado, mas desde que eu saí, eu nunca imaginei, vou pegar o meu CREA, vou ali ser engenheiro, fazer um trainee, não sei o quê. Porque não foi isso que, enfim, me chamaram, sabe? Não foi esse o chamado que eu tive depois que eu saí. E muita gente tem essa mesma coisa, né? Então, muitas vezes você se forma para uma coisa que você vai se focar em uma coisinha daquela, ou alguma coisa que te inspirou ali no meio, ou a partir daquilo ali você vai construir uma coisa completamente nova. Que eu acho que para mim, é muito esse exemplo, porque, enfim, estou fazendo agora um curso na área de educação, que pensando, olhando para trás, talvez eu deveria ter feito logo de primeira. Mas eu era uma outra pessoa, né, quando eu ingressei na universidade, né? Então acho que as coisas vêm no seu tempo, né? Então, enfim, não tenho muita agonia e, enfim, não fico muito pensando nisso, né? Porque, enfim, até a oportunidade que eu tô hoje na Thomas não aconteceria se não tivesse esse diploma, né?
Então, enfim, as coisas acontecem e o indivíduo ele vai se construindo a partir dessa escada que ele vai galgando e cada escada vai levar uma pessoa para um lugar diferente, né? A gente é muito exemplo disso, com certeza. Criticar esses processos não significa denegrir eles, né? Você ter um olhar reflexivo sobre essas situações não significa, por exemplo, que eu estou numa universidade que é ruim, ou que eu estou num curso que é ruim, ou que eu estou numa escola que é ruim. É uma Talvez. crítica com intenção de evolução, né? Exatamente. Ou tá tipo tudo errado, tem que jogar fora, não. Esse tempo esquisito que a gente vive, infelizmente, bota as pessoas num estado mental de que é tipo X ou Y, né? E de que não é X por causa de A, B, C, D, F, G, com intenção de J, H, I. Você tá criticando é porque tá ruim. E, que nem o Rodrigo falou, joga fora, começa de novo. Quando eu dei aula de fotografia, eu fui muito inspirado e com uma autoconfiança que ajuda muito, né? E isso às vezes também, eu também senti falta um pouco, não sei se é o papel da academia ou da vida mesmo, de ter coisas que lidem com esse aspecto psicológico e emocional também das nossas funções, né? Mas eu fui muito inspirado e com essa autoconfiança quando apresentava projetos e trabalhos na escola. Porque eu sempre tentava pegar projetos e trabalhos que eu gostava. E apesar de eu ser meio, não exatamente tímido, mas eu era meio na minha, na escola, mas como eu pegava coisas que eu gostava, que eu tinha interesse de verdade, eu falava com propriedade e acabava passando uma autoconfiança e acabava, acho que, passando bem o conteúdo daquilo ali que eu tinha pesquisado, porque tinha interesse, né? E aí, quando eu fui dar aula de fotografia, eu fui muito com essa cabeça também, assim, lembrando daqueles momentos em que eu fui elogiado por professores na época, que até me falaram assim, você devia ir atrás disso, de dar aula. Dar essa aula de fotografia, que eu dei por um semestre, assim, fluiu muito bem, justamente porque é uma área que eu gosto muito, que ensinar tem um lado muito gostoso de você se atualizar, né, e de você aprender no processo também, e aprender no processo de dar aula também. E aí, quando eu entrei na Thomas, eu tomei uma rasteira, assim, porque eu cheguei com essa autoconfiança também, e eu também gosto das coisas e tudo mais, só que eu estava num contexto de escola, que é diferente, de escola de fato, mesmo, apesar de ser uma escola de inglês, não é um ensino técnico que eu estava dando de fotografia, e também não era um trabalhinho sobre, sei lá, um arquiteto ou sobre plateumintos que eu achava interessante, qualquer coisa do tipo. De repente eu estava ali num contexto que tem currículo, que tem uma parte que eu gosto muito, mas tem uma outra área ali que eu não tenho nenhum treinamento para dar aula de inglês. Foi ali que eu tomei uma rasteira, assim. Foi bom, por um lado, para eu dar 2 passos para trás e ver que tem essa parte séria da pedagogia, da educação, que faz toda a diferença. E aí que eu fui dar um valor para isso real, assim, ver que eu sou só um padawan. Educador em potencial. É interessante você falar isso, Dan, porque quando existe, principalmente quando a gente vai fazer um olhar sobre política educacional brasileira, né? Tem um fantasma que assombra a educação, que é o tal do notório saber, né? Não é porque eu sei algo que eu sei ensinar algo. Porque, igual você falou, ensinar algo, por mais que você tenha facilidade de comunicação, você consiga você goste daquilo, existe um significado para você naquele conteúdo, então você tem uma certa facilidade, existe todo um panorama atrás daquele momento, só do falar, né, do expor o tema, que assim, que prova que educação não pode ser bico, né? A gente não dá um bisturi na mão de uma pessoa e deixa ele brincar de ser médico. Então, por que a gente pode deixar qualquer pessoa entrar numa sala de aula só porque ela sabe um assunto e ministrar uma aula, né? Assim, não que só certas pessoas podem ocupar esse espaço de educador. Não, educadores em potenciais existem e é muito louvável e deve ser reconhecido esse potencial nas pessoas, que é o que a gente vê dentro da Thomas. A gente vê você, o Rodrigo, que são pessoas que vêm de uma área muito técnica, mas têm um interesse, têm uma aptidão para esse poder educativo, né? E se interessam. Então, não é só e entendem o lugar, principalmente. Tipo assim, não é só eu chegar porque eu gosto que eu vou ensinar
robótica de qualquer jeito. Pô, por que não ir atrás de um educador e perguntar para ele, olha, você pode me ajudar? O que você me recomenda? O que eu posso fazer para melhorar a minha atuação? Existe alguém que eu possa ler? Existe alguém que eu possa entender como é que ele faz? Quais são os princípios que movem essa atividade, né? Uhum. Eu não vou... É muito complicado no Brasil essa história desse notório saber por isso, porque desvaloriza essa posição do professor, né? Por isso que a gente tem essa desvalorização do cargo, da profissão, dos salários, Uhum. porque as pessoas demoram a reconhecer isso que você reconheceu, Daniel, que existe um processo prévio, existe uma responsabilidade profissional ao se intitular educador. Então, assim, educador todo mundo pode ser, com certeza, mas assumir essa responsabilidade precisa ter um tato com bastante cautela para pegar essa responsabilidade para si, porque existe esse trabalho prévio, não é qualquer coisa, não é um bico, né? Uhum. Me coloquei muito no que o Thiago falou, porque foi de onde eu vim, né? Eu acho que as primeiras coisas que eu comecei a ensinar porque eu gostava, porque eu achava legal. Quando eu comecei a dar aula de programação para crianças e jovens, bati com o cara na parede várias vezes. Enquanto eu falava, eu achava aquilo muito claro e, enfim, né? Foi como eu aprendi. Eu acho que essa é uma das barreiras que você encontra, né? Poxa, mas foi assim que eu aprendi. Por que que eu não consigo ensinar da mesma forma, né? Que aprender e ensinar são coisas muito diferentes, né? O aprendizado e o ensino são lados diferentes da mesma carta, né? Mas de qualquer forma, você tem que entender que existe método, diversas ciências, né? A psicologia e várias ciências aí mostrando pra gente como é complexo, né? E, enfim, a gente tem que se munir de ferramentas para conseguir alcançar esse objetivo, né? E conseguir subir essas paredes e tal, derrubar esses muros. O que vocês dois falaram me lembrou de um vídeo que eu vi que eu achei bem, bem interessante, porque é algo que eu já questiono há um tempo, e eu acho que tem que ser questionado mesmo, cada vez mais, era um vídeo sobre criticando a figura do gênio, como a gente vê, assim, na sociedade. Porque um dos problemas, ou melhor, o maior problema é que, geralmente, pessoas que são muito boas em alguma coisa, em geral, elas não são boas em várias outras. Justamente por um hiperfoco, assim, numa coisa muito específica, né? Só que a gente não reconhece isso na hora que a gente põe um pedestal embaixo dessa pessoa. E várias vezes, então, uma pessoa que é muito boa, não necessariamente ela vai ensinar muito bem, né? Só pelo fato dela ser muito boa. Eu acho que essa coisa de botar um pedestal embaixo de certas pessoas é completamente errado. Inclusive, vamos combinar, tem um fator machista e eurocêntrico aí também, né? Quem tem pedestal embaixo deles, assim, em geral, na nossa sociedade, né? São homens europeus. E aí a gente também supervaloriza o que a gente chama de talento. Eu acho complicado, porque tem um passado que levou aquela pessoa a ser boa naquilo. De novo, não faz necessariamente que ela seja um bom educador daquilo. Em compensação, tem gente que tem, digamos, um talento para ensinar, né? E aí isso também, se não for enxergado de um jeito responsável, também vai levar essa pessoa a simplesmente achar que ela sabe ensinar e esquecer de método e tudo mais. Isso vale para todas as áreas, né? No design a gente cansa de ver isso. Eu tomei essa banda também, porque eu sempre gostei de desenhar, de inventar, de fazer coisas, então eu entrei no curso achando que eu era o criativão, assim. E me vi na primeira matéria de projeto questionando o método e a professora me sentando no cantinho falando assim, então, olha que você é criativo realmente, tal, né? Mas esses métodos aqui, se você souber usar eles bem, o que você está achando que eles vão te limitar, na verdade, eles vão abrir 1 milhão de portas para você. Tem que saber usar eles bem. E aí você vai usar isso em conjunto com o seu, entre aspas, talento, e aí você vai longe. Mas você ficar achando que você vai, né, bater carteirada de talento em professor na academia, tipo, não é assim que funciona. E hoje em dia eu enxergo que não tem que ser assim que funciona, inclusive. Era uma professora que eu batia muita testa e hoje em dia eu admiro muito ela, justamente por ela ter me botado várias vezes para sentar e conversar e falar assim, então, peraí, né? Por ter feito, inclusive, esse papel de professora, de educadora, ela e outros professores que eu tive, muito bons, que não só me passaram conteúdo, mas que me fizeram entender o porquê daquele conteúdo também.
Cara, isso é muito interessante, porque vocês trocaram em pontos muito, muito discutidos dentro da educação. Eu estava discutindo ontem com o meu grupo com o grupo que eu estou fazendo a minha monografia, e a gente estava falando sobre essa retirada desse peso mitológico que existe em cima do professor. De que ele é um ser que sabe tudo, que ele tem todo o conhecimento, que tudo está na mão dele, e que você está ali como um mero receptor. Primeiro que o Paulo Freire já quebra toda essa nossa ideia de transmissão de conhecimento, de passar conteúdo, de que não existe, ninguém ensina ninguém. O papel do professor é criar esses espaços para que a gente consiga acessar esse conhecimento de uma forma coletiva. Então, Paulo Freire vem nessa ideia de que a escola, a educação, ela é uma construção da dualidade. Eu como professor, o Paulo Freire insiste muito que o professor ele precisa se reconhecer dentro dessa incompletude. Eu sou o ser incompleto. Eu não sei de tudo. Mas eu posso, junto com quem está junto comigo, sejam meus alunos, seja um grupo de trabalho, me reconhecer incompleto e me completar tentar me completar a partir da incompletude do outro. O Vygotsky fala que eu sou uma relação social comigo mesmo e que eu me encontro no outro, né? Eu me descubro no outro, no diferente. Então, assim, ser professor e descer desse pedestal é muito importante, porque, igual você estava falando, não é igual o Rodrigo falou, né? Como é que eu sei uma coisa, mas eu não sei ensinar essa coisa? Como é que eu não estou conseguindo passar essa mensagem para essa pessoa aqui se eu sei e se eu aprendi desse jeito e deu certo? Poxa, temos múltiplas inteligências, né? Ninguém aprende igual a ninguém. É uma crítica ferrenha que eu faço com a escola, desse processo escolarizado fechado e de idades, como se todo mundo tivesse que aprender a mesma coisa na mesma idade, no mesmo tempo. Gente, isso não existe, ainda mais uma sala com 40 alunos. Por isso que a gente hoje em dia tem esses padrões comparativos, né? Aluno melhor do que o outro, o aluno é pior do que o outro. Porque a gente esquece que não é todo mundo que aprende do mesmo jeito, né? Não é porque eu sei uma coisa que eu aprendi daquele jeito, porque eu aprendi daquele jeito que eu vou chegar para 40 alunos e vou falar exatamente, passar uma receita de bolo e eles vão fazer o download daquilo no cérebro, né? Não funciona desse jeito. Se reconhecer como esse ser humano incompleto nesse processo de construção contínua é o que garante para a educação esse poder, né, de transformação. Porque senão era muito fácil, eu entrava dentro da minha sala, escrevia no quadro, ia embora, beijo, abraço. Assim, ter essa consciência dessa responsabilidade é muito importante, muito importante. Você me fez lembrar de uma coisa que eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas você foi falando e foi juntando na minha cabeça, assim, naturalmente. Na última escola que eu estudei, que era o Leonardo da Vinci, aqui no Brasília, era uma escola meio quadrada, classe média alta, mas tinham dois fatores um constante e um que era uma vez por ano, assim, que me fizeram ter uma boa experiência lá. Um que eu acho que é meio óbvio para todo mundo, que são os amigos, né? A maior parte das vezes a gente faz bons amigos, mesmo que vários deles não perdurem por questões de vida, mudança de cidade ou whatever. A gente faz bons amigos na escola e eles tiram um pouco do peso dessa educação quadrada, assim, né? A gente fica ansioso para ver eles todo dia, para depois trocar ideia na saída, no intervalo, enfim. E essa outra que eu falei, anual, a gente tinha uma feira cultural lá e ela tinha um formato muito legal. Que era uma coisa que durava, tipo assim, pelo menos um trimestre, de certa maneira, da preparação, de formar os grupos. Foi uma das primeiras coisas de design, digamos, que eu fiz. Porque a gente se preocupava em fazer uma camiseta da sala. E aí, o Tits desenha bem. Põe ele para desenhar a camiseta. E tinha toda essa preparação, e eu nunca tinha pensado nisso, mas olha que doido. Uma das coisas legais dessa feira cultural lá era que cada sala tinha, sei lá, digamos, 10 grupos, e esses grupos pegavam um tópico do ano de uma das matérias e aprofundavam nisso, e você rodava por interesse próprio, porque era legal, e ficava uma semana não, acho que uns 2 ou 3 dias, com as salas abertas, todas as salas da escola abertas, e com as pessoas revezando o turno, para ir visitar as outras salas e aprender sobre trocentas coisas de outras séries, inclusive, que nem se falou, de outras idades. E eu tava lá numa sala de 7ª série com um menino de
14, 13 anos, me ensinando sobre uma coisa que eu já tinha aprendido lá atrás, mas na visão dele, de um jeito muito mais lúdico, assim. E a gente adorava. E a gente estava aprendendo. Estava né, voltando, rememorando matérias antigas, a gente estava, enfim, interagindo e fazendo amizade com outras idades também. E isso era muito legal. Tinha apresentação cultural, tinha apresentação de talentos, enfim. E eu fico pensando assim, que era de longe as melhores experiências educativas que eu tive naquela escola. E aí você fica imaginando isso expandido, assim, né? Isso sendo levado a sério, uma coisa que, tipo, que é contínua. Isso nos 200 dias letivos. Uhum. Interagindo e reforçando essas amizades e esse conteúdo. E o conteúdo que não é só pra frente, pra fazer a prova e acabou. Esse poder social que a escola traz é assim, é o que mais me fascina. Eu nunca pensei em ir para a educação. É interessante porque escrevendo minha monografia agora, eu tô tendo que revisitar muito meus sentimentos, minhas construções de identidade dentro da escola, né? Como educando, mas agora olhando isso de fora como educador, né? E é interessante como é nítido para mim também, e eu consigo perceber isso na história de muitas pessoas, como a gente é atraído por esse espaço escolar pelo poder social que ele tem, mas a gente não consegue ser atraído para o processo pedagógico, porque por muitas vezes o processo pedagógico negligencia esse poder do social. Uhum. A construção do coletivo, a indagação em grupo. Para de conversar, fica quieto. Exatamente. É tipo assim, é todo mundo sentado, olhando a nuca um do outro, 40 alunos numa sala, 50 minutos para o professor passar o conteúdo. E assim, aí a gente não pode também culpar só o professor, né? É um sistema educacional que a gente vive. Porque esse professor, ele tem uma demanda, ele tem algo a cumprir, ele está dentro de um estigma de trabalho, que ele tem que entregar uma demanda. Ele tem 50 minutos para entregar o conteúdo dele. Como é que ele vai fazer uma dinâmica com 45 pessoas na sala? Uhum. E sendo que ele não complicado. teve. Não, e ele não teve uma formação para isso. Ele vai tirar E isso da mesmo onde, se né? tivesse, e mesmo se tivesse, Dan, ele está preso para além da consciência dele, ele está preso numa cadeia de engrenagens que fazem mover a escola. É verdade. E aí é tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, porque assim, o âmbito privado ainda tem lá suas regalias para encontrar seus escapes, né? Uhum. Contraturnos e aulas afins e não sei o que, e aumenta a carga horária. Mas aí também a gente está falando de espaços de acessibilidade muito restrita, né? São espaços que costumam ser muito caros, com pouco acesso, mas numa estrutura geral de educação brasileira, o privado bebe dessa fonte do que é a estrutura da educação pública, né? Então acaba que tanto no público ou no privado, os professores e os alunos estão presos nesse macrosistema, nesse objeto maior, né? Que é esse arco que prende todo mundo, que é essa educação formalizada, 50 minutos, 45 meninos, um atrás do outro, todo mundo olhando a nuca em silêncio. Que é um terror. A gente adoece a educação, porque a Maria Montessori, ela faz um estudo sobre como a cadeira e a mesa são programadas para que o aluno possa ficar o maior tempo possível parado, sem prejudicar a saúde dele. Isso é bizarro, você proibir, você imaginar um objeto que segure, que prenda a naturalidade do ser humano. A gente cancela as subjetividades, a gente tá another brick in the wall, né? Isso. Alguém poderia falar, nossa, isso é tão Black Mirror. Só que tem mais de 100 anos esse modelo. Cara, é isso. A gente perdeu a palmatória. A gente parou de bater na mão dos alunos. No outro podcast que a gente gravou, o último, o anterior, com a Carol Sanches, ela fala uma coisa que eu achei interessante. Eu vi isso em outro lugar também, não lembro exatamente onde. A própria figura social da criança, ela é uma coisa muito nova também, né? A coisa da criança ter liberdade, a coisa da gente ver uma beleza na... O reconhecimento da infância, né? Como infância. Isso. Até, sei lá, 200 anos atrás, as pessoas casavam com 7 anos, assim. E a criança era tipo um asset da família, era uma propriedade, era, né? É o mini adulto. Se precisasse ia trabalhar, se precisasse ia casar com alguém para juntar famílias. Ainda bem que estamos evoluindo nisso, aos poucos. Ainda bem. Ainda bem, porque é um modelo da Revolução Industrial ainda, né?
a gente assimila de que o aluno, ele é uma tábula rasa. Ele é um papel em branco. Ele não tem... A gente nega, nesses momentos dessas formações, assim, que eu falo que são adoecidas, a gente nega que o aluno ele está vindo de uma casa onde ele tem pai, mãe, parentes, familiares, que tem uma história, tem uma vivência, tem uma realidade, tem costumes, tem influências. Então, assim, ele chega na escola, a gente quer que ele bote tudo isso dentro da mochila, feche e abra a cabeça dele em branco para que o professor possa discorrer o conhecimento do mundo para ele e elucidar o que ele tem que fazer para ser um ser humano completo. Gente, ele já é um ser humano. A gente precisa ensinar ele a viver em comunidade, a viver em sociedade, a respeitar os outros. Óbvio que eu não estou aqui falando mal do currículo de formação. Matemática, português, são coisas que a escola não pode abandonar de forma nenhuma. Mas esquecer desse contexto do social, de reconhecer a infância como infância, que aquela criança tem uma subjetividade própria, que é inata a ela, é muito importante. Porque a gente abre espaço para que a gente desvencilhe um pouco desse aspecto de another brick on the wall, que todas as crianças vão sair exatamente iguais, como um bolo bem assado, e perceba que não, talvez as crianças sejam uma grande fornada de cookies, onde tem um cookie pequeno, um cookie com mais chocolate que o outro, um cookie quebrou no meio e a gente vai consertar ele depois, mas ele é gostoso do mesmo jeito. Assim, existem essas diferenças, sabe? Entre as crianças, e elas precisam ser reconhecidas. Porque você abre espaço para isso, para suavizar esses impactos de formação tão pesada que a escola traz, né? Essa escolarização tão calcificada. A ideia do aluno como um ser social, né, e você quebrar um pouco essa ideia do um menino atrás do outro, olhando para a nuca do outro, calado, né, é muito importante porque é onde a gente constrói, né. A gente usa muito aqui na Thomas e uma coisa que eu vejo muito acontecer é a gente usar o aluno e o que o aluno sabe dentro do que a gente quer trazer também, né. Como a gente fala de tecnologia, é interessante porque enfim, todo aluno hoje em dia tem acesso, algum tipo de acesso a isso, né? Então, muitas das coisas que a gente vai falar, ele já viu, já conhece, né? Hoje em dia, até impressão 3D, a gente às vezes fala e fala, não, eu vi um vídeo no YouTube que fala, que mostra, uma impressora muito melhor do que essa que está aqui, né? E a gente, enfim, tem esse papel também de trazer esse conhecimento que às vezes a gente também não tem, porque a tecnologia ela muda tão rápido e as coisas acontecem tão rápido, né? Eu mesmo, enfim, não tenho TikTok, então não sei nem o que está acontecendo lá. Às vezes os meninos que vê lá o TikTok estão vendo muito mais coisa e muito mais interessante do que eu estou vendo aqui com as imitações e as coisas que eu uso hoje em dia, saca? Então a gente não pode desconsiderar isso de forma nenhuma, ainda mais no momento onde esse acesso à informação e conhecimento está tão fora da escola, tá cada vez mais fora da escola, né, também. Então a gente também tem que trazer esse feedback e filtrar isso também de alguma forma, né? Que a gente também tem muita desinformação da mesma forma. Mas, enfim, colocar isso no jogo, né? Então, em vez de um aluno ser uma folha em branco, o aluno é, poxa, quase uma enciclopédia por si só, né? Se o aluno tem um celular na mão, ele tem mais informação que você já por padrão, sabe? O que você falar com ele, ele vai procurar ali, vai te refutar na hora, se ele quiser. Então, por que não usar isso, né? Tudo é criar significado, né? Não tem para onde fugir. Criar significado, ver propósito. Você puxa a pessoa para dentro do processo, né? Uma coisa que eu fico pensando muito ainda mais nesse momento de agora, é que tudo que envolve humanos, se você começa a tirar a parte que é humana, você cria problemas que depois ficam muito difíceis de resolver, né? Tanto cognitivamente quanto afetivamente, questões de empatia e tudo mais. A gente está tentando padronizar como a gente padroniza, sei lá, um bolo em caixinha, para ele ficar sempre com gosto igual, a pessoa vai no mercado, ela sabe o que ela está comprando. Aí quer fazer isso com o ser humano. Mas vamos combinar que não é bem assim, né? Mas enfim, vamos encerrar. Já deu o nosso tempo. E aí, para isso, vamos, cada um de nós três aqui, dar uma ou duas dicas interessantes. E aí eu ponho nos links do vídeo. Olha, eu tenho já que você falou de 2 dicas, eu tenho 2 dicas muito boas.
Assim, para quem está escutando a gente que se interesse por educação, goste de educação, ou seja educador, ou esteja nesse processo de se encontrar como educador, para a minha vida, Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire foi um virar de página assim, muito grande nessa busca por essa consciência educadora. Pedagogia da Autonomia é um abraço muito carinhoso que o Paulo Freire dá para quem está nessa busca, nesse processo, de conseguir mostrar para a gente o que a gente precisa para se tornar um educador democrático. Ele vem falar de coisas táteis, de prática, né? Diferente de Pedagogia do Oprimido, que ele faz toda uma crítica, em Pedagogia da Autonomia ele traz esse abraço, esse pegar de mão e falar assim, vamos, vai dar certo, vai funcionar. Então fica aí, para quem gosta de ler, Pedagogia da Autonomia. E para quem é do rolê mais cinematográfico, visual, pais, responsáveis, crianças, todo mundo que já passou por um contexto escolar, eu recomendo o documentário Quando Sinto Que Já Sei, que faz tem participação do José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte em Portugal. É um documentário sobre projetos educativos alternativos e inovadores dentro do Brasil. Então tem projeto Âncora, tem algumas outras escolas e mostra a rotina delas dentro desse processo de quebra dessa estigma conservadora e adoecida desse processo escolarizado. Sem abrir mão da responsabilidade de escola como instrumento de formação, mas procura outros caminhos para suavizar esse processo e transformar ele mais dinâmico, mais alegre, mais chamativo, né? Que acho que é o que todo mundo precisa. A minha dica é mais uma dica, não sei, de comportamento motivacional, talvez, para, enfim, quem estava numa situação próxima do que eu estava quando eu me formei, de olhar para aquilo que viu e achar que não é aquilo que exatamente que você vai fazer. Ainda mais se você gosta de educação, se você gosta de ensinar, isso só vai enriquecer aquilo que você vai fazer, sabe? Eu acho que tudo que eu aprendi e essa minha vivência me ajudou demais, demais. Não me arrependo. E, na verdade, assim, a dica é essa: não se arrependa, vai fundo, termine e continue nesse caminho, porque isso daí vai te valorizar ainda mais, sabe? Vai te trazer uma vivência que vai contribuir demais com o ambiente onde você trabalhar, seja qual for. Bom, a minha dica, queria dar 2 dicas também. 2 dicas mais pops, digamos, menos acadêmicas, até porque eu ainda não estou nesse lugar. Uma delas é uma série do Netflix que eu comecei a ver essa semana. Uma amiga minha recomendou. E é uma série legal porque a personagem principal é uma professora, mãe solteira. Chama Rita. E parece bem legal, tô começando a ver agora. Foi bem recomendada. Perfeita. E a minha outra dica é um podcast. E não é exatamente sobre educação, mas eu faço a ponte aqui com o que eu falei do negócio de somos todos humanos e tal. Que é um podcast que eu posso dizer que mudou minha vida. Que eu comecei a ouvir no começo do ano passado. E eu não vou dizer que eu estava exatamente mal, mas assim, estava meio apático, digamos, vivendo a vida ali no automático. E quando eu comecei a ouvir esse podcast, ele foi me dando muito gás, assim, muita alegria e ao mesmo tempo, sei lá, acho que ele foi trazendo em mim essa humanidade que quando a gente está apático, a gente meio que esquece um pouco, inclusive de tomar cuidado com os nossos afetos, com os nossos pais, com os nossos amigos, inclusive nossos colegas de trabalho. E esse podcast chama Heavyweight, tipo carga pesada, é em inglês, então não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar, mas ele é fácil de acompanhar, o cara que apresenta ele é muito bom na dicção, enfim, tudo, ele é fácil de entender o inglês dele. E é basicamente um podcast sobre coisas pesadas, sobre pessoas que se desentendem ou se desentenderam, e estão carregando essa carga pesada, por isso chama Heavyweight. Agora, o que ele faz eu acho extremamente incrível e didático, inclusive, então acho que essa é a ponte, porque ele simplesmente faz um papel de mediador e ele põe as pessoas para conversarem e resolverem esse problema. E é basicamente diálogo, só que ele tem uma arma poderosíssima, que é o bom humor.
Sim. Então ele faz isso com um bom humor, ele consegue pegar histórias pesadas e transformar em episódios que você sai chorando, rindo e renovado, assim, e até pensando nos seus, né, nas suas cargas pesadas. E como você provavelmente resolver elas é um pouco menos pesado do que parece, assim. Tem que ter esse diálogo e tem que ter um certo poder de rir da desgraça um pouco também. E acho que é isso. Então, todo mundo dê tchau. Tchau, Muito gente. Tchau, Sempre um prazer estar gente. aqui. Obrigado pelo convite. Foi incrível, Thiago. Amei. Eu que amei. Falar de educação é meu hobby, minha paixão. Esse foi Com só o primeiro. certeza. Nos próximos a gente pensa em assuntos mais pontuais pra gente destrinchar um pouquinho. Ok, senhor Thiago? Adoro. Com certeza. Rodrigo é da casa também vai estar aí falando sobre várias coisas em breve. Sem dúvida. Bom, gente, obrigado. Esse podcast foi gravado nesse momento, com devido cuidado e distanciamento social via Zoom. Eu edito o podcast e a equipe do Thomas Maker ajuda a produzir. Agradecimento especial às equipes dos Resource Centers, do qual o Thiago faz parte, e da equipe de marketing da Casa Thomas Jefferson. O Makers Gonna Talk é um podcast quinzenal, então fique de olho. E sai em todas as plataformas via, como é o nome mesmo, Rods? Anchor. Anchor. Obrigado. Até a próxima. Bye.